Fala galera! Um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Jubilu. Hoje, atualidades 2017, ou seja, quais foram os fatos e as notícias que marcaram o ano da biologia e que, claro, podem aparecer no vestibular, podem aparecer principalmente no Enem, porque você sabe, falta um mês pro Enem, falta um mês para a prova de Ciências da Natureza e bateu o desespero, tenho prova amanhã, e aí eu vim aqui para ajudar vocês. E o primeiro fato que aconteceu esse ano, o mais falado, óbvio, foi a febre amarela. Então é o assunto que você tem que tomar mais cuidado aqui, ó, a febrezinha amarela, é o assunto que você tem que tomar mais cuidado esse ano, não só por causa do Enem, mas também nos outros vestibulares. É muito provável que chovam questões relacionadas à febre amarela. Nós tivemos a maior epidemia da história do Brasil, desde que ela é documentada, desde 1980. A maior epidemia de toda a história do Brasil. Muita gente morreu. Das 700, 800 pessoas que tiveram problema, metade morreu. Então foram quase 400 pessoas que morreram por conta da febre amarela. Então é um assunto, todo ano na biologia tem um assunto que, ó, vai cair. Vamos fazer uma retrospectiva, ó. Ano passado, qual foi o assunto da biologia que bombou? Que todo mundo disse que ia cair no Enem? Zika vírus, lembra? Caiu? Não caiu. No ano retrasado tivemos uma outra pereba que também bombou, o mundo ficou apavorado, que foi o quê? Lembra? Ebola. Caiu no Enem? Não caiu. Por que febre amarela então cairia? Pelo seguinte, tá? O Enem dificilmente traz na prova de Ciências da Natureza alguma notícia que ficou rolando naquele ano. É difícil isso porque as questões muitas vezes já foram feitas em anos anteriores. E muitas vezes para você fazer essa questão fica muito em cima do laço e por isso geralmente não aparece. Só que a febre amarela está relacionada com um mosquito que é muito perguntado no Enem, que é o Aedes aegypti. E por isso aumenta muito a probabilidade desse assunto aparecer lá na sua prova. Mas agora, posso dizer com convicção total que no Enem pode cair? Pode. Mas depois do Enem vem os outros vestibulares. Pode apostar que nesses daí, Federal de Santa Catarina, Federal do Paraná, FUVEST, Unicamp, Unesp, nesses daí você vai ver alguma coisa com relação à febre amarela, principalmente a Unicamp, que adora os temas da atualidade. Então vamos ver rapidamente aqui o que nós temos com relação à febre amarela. Olha o que eu botei aqui, ó. A febre amarela é uma doença infecciosa grave. Vamos já... Ai, Bilu, nossa, que difícil. Vamos já traduzir isso. Uma doença infecciosa. O que é uma doença infecciosa? Tô falando com você aí do outro lado. O que é uma... Você me ouve? Ouvo? Eu ouvo você. Doença infecciosa é aquela causada por um organismo ou por um micro-organismo. Então uma doença que é causada por um vírus, por uma bactéria, por um protozoário, ela é uma doença infecciosa. No caso da febre amarela, é uma doença causada por um vírus. O agente etiológico da febre amarela é um vírus. E esse vírus ele é transmitido por um vetor, que é um mosquito, que pode ser o Aedes aegypti, mas podem ser outros dois que eu já vou mostrar. Então o vetor que transmite o vírus é um mosquito. E quem causa a doença é um vírus. Agora, por que ela é? Ela é infecciosa aguda. Isso é outro nome que pode vir para a febre amarela, infecciosa aguda. Qual é a diferença para uma doença infecciosa aguda e uma doença infecciosa crônica? Vou responder. A aguda, ela se manifesta rapidamente. Então a febre amarela é aguda porque depois de 6, 7, 8 dias você já está apresentando os sintomas da doença. Crônica é aquela que demora mais para apresentar os seus sintomas. Por exemplo, uma doença de Chagas é uma doença infecciosa, porque ela é causada o quê? Por um protozoário. Lembra o protozoário que causa a doença de Chagas? Trypanosoma cruzi. E é transmitido pelo barbeiro. É infecciosa? É. Mas os sintomas da doença de Chagas, eles são mais lentos. Tranquilo? Na febre amarela, como é mais rápido, aí eu chamo ela de aguda.
Bom, mas como eu disse para vocês, tem um esqueminha aqui da febre amarela que eu gostaria que você guardasse. Essa febre amarela, nós temos a febre amarela de dois tipos. A silvestre e a urbana. O que aconteceu no Brasil esse ano foi a febre amarela silvestre. Por quê? O que acontece? Bom, o vírus da febre amarela silvestre, ele está nos macacos. E lá na floresta, deixa eu botar a canetinha aqui pra mim. Ajuda aí, Amanda. Ah, Amanda, isso. Na silvestre, ó, você tem o vírus dentro dos macacos, bugio, sagui, seja lá o que for, e os mosquitos se alimentam do sangue desses macacos, acabam sendo contaminados com esse vírus. Só que lá na floresta não tem Aedes aegypti. O Aedes aegypti não gosta de floresta, ele gosta de bagunça. Ele gosta de cidade, ele gosta de pobreza, ele gosta de lixo. Floresta ele não gosta. Então, a febre amarela silvestre, os mosquitos que estão envolvidos são o Haemococcus e o Sabetes. São dois tipos de mosquitos que nós temos aqui. Eles picam o macaco, se contaminam, picam outro macaco, contaminam o outro macaco, e aí você tem o ciclo silvestre. É a febre amarela silvestre. Quando é que ela vai causar problema para o homem? Quando esse homem se aproxima da floresta. Então ele constrói uma casa perto ali da floresta, ele faz um desmatamento, então ele começa a viver próximo à floresta. Quando ele começa a desmatar, diminui a população de macacos. E aí, esses mosquitos que estavam se alimentando do sangue de macacos, não tem mais macaco. Mas aí eles olham, mas tem aquele cara ali, ó. É ser humano. Vamos ali? Ai, vamos ali, Joe, vamos lá. Joe não, é a Jack e a Jurema, porque é a mosquita que pica. Então elas vão lá, picam o homem e transmitem o vírus para ele. Tudo bem? Isso é o que aconteceu no Brasil. Isso é o que aconteceu no Brasil. O que seria a febre amarela urbana? É quando esse homem, que foi lá na floresta, foi visitar a vovó Ercília, voltou para a cidade e lá na cidade tem o Aedes aegypti. Se o Aedes aegypti picar essa pessoa que foi contaminada lá na zona rural, ele vai se contaminar com o vírus e aí ele começa a passar esse vírus para as outras pessoas. E aí, meu amigo e minha amiga, a merda está jogada no ventilador. Por quê? Porque aí seria o caos. Nós temos que agradecer esse ano que só tivemos a silvestre. Porque o grande medo é que isso se tornasse o quê? Urbano. Aí a casa iria cair. Então o Aedes aegypti, ele participa da febre amarela urbana. Já lá na roça, lá na zona rural, quem participa são o Haemococcus e o Sabetes. Tranquilo? Saiba diferenciar esses dois ciclos. Eu tenho certeza que as provas vão bater nisso aqui e, claro, vão bater no agente etiológico e no vetor. O Enem dificilmente pergunta sintomas de alguma doença. Quais são os 10 sintomas da febre amarela? Não vai ter esse tipo de pergunta. Ele vai te perguntar o quê? Quem transmite e quem causa a doença. Na febre amarela, quem causa é um vírus. Quem transmite são os mosquitos. E ele também vai te perguntar medidas profiláticas. Como combater determinada doença? Aí eu pergunto para você que está aí, ó, do outro lado da tela. O que eu faço para combater a febre amarela? Medidas profiláticas. A principal delas, vacinação. Tem vacina para febre amarela. Inclusive no Brasil, esse problema esse ano aconteceu por dois fatores. Primeiro, falta de cobertura vacinal, ou seja, nem todas as pessoas estavam vacinadas, poucas pessoas vacinadas contra a febre amarela. E nós tivemos também a influência do clima e alguns pesquisadores também estão relacionando o problema da febre amarela com o desastre de Mariana. Que, aliás, também diziam que ia cair no Enem o ano passado e não caiu. Mas esse ano a febre amarela pode aparecer sim no Enem. Por quê? Porque mesmo se não tivesse tido problema,
essas doenças que estão relacionadas a esse cara, ao Aedes aegypti, elas caem muito. Aliás, a doença que mais aparece no Enem é dengue. Então o cara pode falar de dengue e aí ele pode relacionar o Aedes aegypti com a transmissão do vírus da febre amarela. Bom, e já que estamos falando do Aedes aegypti, não podemos esquecer que esse mosquito enviado diretamente do inferno para aterrorizar os seres humanos, ele é responsável pela transmissão de outras doenças. Você não pode esquecer que o Aedes aegypti, além de transmitir o vírus da febre amarela, ele também transmite o quê? O vírus da dengue. Ele também transmite o vírus da chikungunya. Ele também transmite o vírus Zika, o Zika vírus. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Chamar a atenção de vocês. Muita gente me pergunta assim, Jubão, pode acontecer do mosquito me picar e eu pegar as 4 doenças? Cara, é porque realmente é a tua hora. Então, se não for isso, você vai ser atropelado logo depois, chegou a hora. Na verdade, é muito difícil. E eu vou explicar o porquê. Porque existe realmente uma confusão no cérebro de vocês com relação a esses vírus que causam essas doenças. Olha só, eu tenho 4 Jube-alunos aqui. Cada um representa um vírus. Então, a sardinha, seria o vírus da febre amarela. Depois temos o Vini, que seria o vírus da dengue. Depois nós temos quem, Luísa? A Luísa, que é o vírus da chikungunya. E depois nós temos o vírus, Zika vírus, que é quem? Que é o Everton. Repare, cada aluno representa um tipo de vírus, e é isso que eu quero te dizer. Muita gente pensa que é um vírus causando todas essas doenças. Não são. São vírus diferentes. Como eu acabei de falar de Jube-alunos diferentes, cada um representando um vírus. Esses 4 Jube-alunos não conseguem viver juntos na saliva do mosquito, porque eles vão competir dentro da saliva do mosquito. Então por isso não dá do mosquito te picar e vai os 4 Jube-alunos transmitidos. Aí o cara vai ter Zika, chikungunya, dengue e febre amarela. Que coisa do capeta. Não. Como eles competem, pode acontecer de ter 2 doenças, mas geralmente só vai ter um vírus contaminando as glândulas salivares do mosquito. Guarde isso. Os vírus são diferentes, não é o mesmo vírus causando doenças diferentes. É um vírus para cada doença. No caso da dengue, são 4 vírus diferentes ainda. Vocês conseguiram entender essa tenacidade, vamos botar assim, essa tenacidade entre os vírus? Então tá bom. Agora, esse ano passado a gente vai cair Zika, vai cair. Eu não falei. Eu dei aula de Zika, mas falei, acho difícil cair no Enem. Esse ano pode aparecer. Então nós temos que entender o que aconteceu, porque ó, a mídia ficou febre amarela, febre amarela, febre amarela. Ninguém falou nada de dengue, ninguém falou nada de chikungunya, ninguém falou nada de Zika. Qual foi o comportamento dessas doenças em 2017? Ei, notícia boa! Notícia boa! Redução de 90% nessas doenças, em relação a 2016. O que eu quero dizer é que esse ano nós tivemos 90% a menos de pessoas com dengue, com chikungunya e com Zika. Nossa, Bilu, por quê? Primeiro, seca no Brasil. O Brasil está passando por uma seca terrível, várias regiões com falta de chuva, isso está relacionado com desmatamento também. Então, várias regiões sofrendo com a falta de chuva e, claro, o mosquito precisa de água para se reproduzir, para botar seus ovos, para que as larvas possam se desenvolver. Então, essa queda na quantidade de chuva propiciou essa redução. Não podemos esquecer que a população está mais conscientizada e está adotando medidas profiláticas para evitar o quê? A proliferação do mosquito Aedes aegypti, principalmente evitando o acúmulo de água próximo à residência. Por que as pessoas começaram a se mexer com relação a isso? Por conta do Zika, ano passado, que apavorou todo mundo por causa da microcefalia. Então a galera, a microcefalia e tal, o pessoal tomou um susto
e começou a adotar medidas profiláticas. Meu medo é que as pessoas com esse dado falem, tá controlado. Não, nós temos que continuar adotando todas essas medidas para reduzir cada vez mais a quantidade dessas doenças. Mas não descarte a possibilidade do Zika vírus aparecer esse ano. Foram descobertas várias coisas, principalmente que ele pode ser transmitido pelo pernilongo, pelo Culex, além do Aedes aegypti, descobriram esse ano. Descobriram que ele pode afetar os testículos e pode causar infertilidade no homem. Descobriram que um medicamento para hepatite C controla a população de Zika. Então tiveram vários avanços nesse ano que realmente foram importantes e que podem fazer com que apareça finalmente na prova. Detalhe, o que causou um problema gigantesco com o Zika ano passado foi principalmente o El Niño. Porque o El Niño causou, no ano passado, no começo e no final do ano retrasado, o El Niño causou um excesso de chuvas, uma proliferação de Aedes aegypti, e aí nós tivemos o caos que foi o ano passado com relação a isso. Deu seca, redução da quantidade de doenças relacionadas a esse mosquito. Ei, é o que mais cai nos vestibulares. Você tem que manjar, não é à toa que eu dediquei boa parte do começo dessa aula a isso aqui. Agora, não podemos deixar de falar de algumas medidas de combate ao Aedes aegypti, como, por exemplo, a produção de mosquitos geneticamente modificados, mosquitos transgênicos, Aedes aegypti transgênicos, que podem sim reduzir a população de mosquitos quando soltos no ambiente selvagem, que é o ambiente urbano. Temos uma videoaula sobre isso, nós fomos lá, eu e o Fio, nós fomos em Piracicaba, nós fomos em Piracicaba mostrar como esses mosquitos são produzidos. E realmente é uma outra maneira, utilizando-se de engenharia genética para o combate a esse mosquito, que a gente sabe o quanto nós estamos sofrendo com ele. Não só a gente, mas boa parte da região tropical do planeta sofre muito com ele. Transgênico é um assunto da atualidade que sempre cai no Enem. É difícil uma prova do Enem que não traz alguma coisa relacionada aos transgênicos. Exatamente por isso, eu coloquei essa questão aqui para vocês resolverem agora. Um dos recursos existentes para o combate ao mosquito é o uso de inseticidas. O problema é que, por ser a estratégia mais utilizada, o Aedes aegypti desenvolveu resistência aos inseticidas mais comuns. Uma alternativa é a produção de mosquitos geneticamente modificados que acumulam uma proteína que faz as células da larva entrarem em colapso, de maneira que não chegam à fase adulta. Apenas os machos são liberados na natureza para cruzar com as fêmeas selvagens, produzindo a descendência modificada. Sobre isso, assinale a alternativa correta. Vocês tentaram resolver? Já vou resolver para a gente não perder tempo. Letra A. Os machos irão transmitir o gene alterado. Deixa eu só traduzir isso aqui que foi falado. O mosquito geneticamente modificado, o Aedes aegypti, é o macho que é modificado, não é a fêmea. Por quê? Porque eu preciso soltar esses machos na cidade. E o macho não se alimenta de sangue. Então quem transmite o vírus da dengue para as pessoas é a fêmea. Então eu não posso fazer fêmeas geneticamente modificadas e jogar na cidade, porque aí eu vou aumentar o número de casos de dengue. Quando eu jogo o macho não tem problema, porque o macho não pica as pessoas e não transmite doença para elas. Por isso que eu mando o macho. Esse macho, ele tá lá, ele é geneticamente modificado, mas ele vai procurar uma fêmea selvagem. E ele cruza com ela. Quando ele cruza com ela, ele passa essas proteínas através dos gametas para os seus filhos. E aí esses filhos não chegam à idade adulta. Detalhe, ó, vou te contar uma fofoquinha. A fêmea do Aedes aegypti, ela é fiel, ela é monogâmica. Então ela cruza só com um macho, né? Casalzinho, manda flor, ela faz isso. Então o que acontece? Se um macho transgênico cruzar com ela não vai cruzar com um macho selvagem. Então você já anulou aquela fêmea e os filhos dela vão nascer tudo bichado
e não vão chegar na idade adulta. Essa é a lógica do mosquito geneticamente modificado. Olha só, na letra A, olha o que eles colocam. Os machos irão transmitir o gene alterado para as fêmeas, que também expressarão a proteína em excesso, fazendo as células larvais entrarem em colapso. Olha só, o macho não transmite os genes para a fêmea. Ele transmite os genes para os seus filhos. Você não passa os seus genes para sua namorada. Né? Você não vai lá, faz amor com ela e os genes entram lá pelo canal vaginal e vão incorporar o DNA dela, mesma coisa aqui. Então não vai rolar. Letra A está errada. Letra B. As larvas transgênicas sugarão o sangue, mas suas picadas não transmitirão a doença para os seres humanos. Larvas? As larvas do mosquito sugarão sangue? A larva do Aedes aegypti suga sangue? A Jambi suga dos peixes. Tem peixe no vaso da tua mãe, ô demônio? Tem peixe lá? Tem peixe na tua calha? Não, porque eu escutei o cara falando esses dias isso. É o peixe. Que peixe? Não é no rio que dá essa larva. A larva do Aedes aegypti dá no vaso, dá na calha, dá em água parada, no pneu. Tem peixe lá? Tem umas carpas lindonas nadando dentro do pneu? Não tem. Então a larva, ela não se alimenta de sangue. A larva se alimenta de micro-organismos que estão na água. Quem se alimenta de sangue é o adulto, não a larva. Então a letra B está errada. Letra C. Os indivíduos picados pelos mosquitos transgênicos, quem for picado pelo mosquito transgênico, herdarão os genes modificados e diminuirão a propensão para desenvolver a dengue. Primeiro, o mosquito transgênico pica? Não, porque ele é um macho. Já está errado por isso. E ele também não vai te passar nenhuma prevenção contra a doença. Então, a C também está errada. E aí, a letra D. Os machos não picam e nem carregam os vírus. Por isso foram escolhidos para serem modificados geneticamente com essa estratégia. Letra D, de damos um duro danado para implementar novas tecnologias no Biologia Total. Maravilha, galera? E aí, gente, já que estamos falando de mosquitos transgênicos, e assistam essa aula aqui no YouTube, ela está aqui, também está no Biologia Total, uma aula legal que a gente gravou lá. É só digitar lá mosquitos transgênicos que vocês vão ver essa aula. Não podemos falar, nós temos que falar de edição gênica. Edição de DNA, assunto que bombou esse ano. Por quê? Porque, primeiro, o que é a edição do DNA? Deixa eu te explicar o que é. Um assunto que, falaram muita coisa esse ano e é relacionado à engenharia genética, tem a ver um pouco com o organismo geneticamente modificado, tema forte para aparecer na tua prova. O que é uma edição de DNA? Basicamente eu pego o DNA lá no núcleo, que está lá, né, o DNA dos cromossomos, você tem seus cromossomos, lá tem o DNA. E aí eu vou pegar, faz de conta que tem um gene com defeito nesse DNA. Eu quero eliminar ele. Então eu posso eliminar esse gene que dá uma determinada doença na pessoa ou em outro organismo através da edição de DNA. Como é que eu faço? Basicamente eu vou ter um complexo de... Essa técnica, na verdade, ela é feita naturalmente pelas bactérias. A edição de DNA nada mais é que uma tesourinha que fica cortando o DNA e fica cortando também a RNA onde eu quero que seja cortado. Então as bactérias, quando elas são infectadas por um vírus, elas usam essa técnica de edição do DNA que se chama CRISPR. CRISPR-Cas9. Pode guardar como CRISPR. Então elas usam essa técnica, é o sistema imunológico da bactéria. Ela usa isso para cortar o material genético do vírus. É isso que ela faz, ela corta o material genético do vírus em pedaços e neutraliza aquele vírus dentro dela. Os cientistas olharam isso e falaram, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer isso nos outros organismos, em mamíferos? Por que eu não posso fazer isso em seres humanos? Então, basicamente, copiando as bactérias, a gente pega um complexo proteico, uma enzima, chamada de CRISPR-Cas9, que é a Cas9 que a gente chama, e coloca nela uma molécula de RNA. Então, são proteínas associadas a RNA. E esse RNA, ele vai dizer exatamente onde esse complexo proteico, que funciona como uma tesoura, vai ter que cortar.
Ele diz, olha, esse RNA, ele vem e diz assim, olha, amigos, é aqui que está o defeito. Vamos cortar isso aqui. Então o CRISPR-Cas9, ele faz isso. A edição de DNA faz isso. Você bota um complexo enzimático associado a um RNA para cortar um determinado gene. Um gene que pode estar causando uma doença numa pessoa ou em outro organismo. Depois de cortada a região defeituosa, vai ficar um espaço ali. Você pode fazer o quê? Nesse espaço que você tirou o gene com defeito, você vai botar, pede para inserir ali o gene que não é defeituoso. Então isso é a edição de DNA. Eu pego um complexo enzimático, mostro para eles onde é que tem que ser cortado o pedaço do DNA com defeito, ele vai lá, corta esse pedaço e a gente bota o gene que não tem defeito no lugar. Por que falou-se tanto esse ano nisso? Porque essa técnica foi usada em duas situações muito importantes. Primeiro, ela foi feita em embriões humanos. Claro que esses embriões não foram implantados, eles foram descartados depois, mas eram embriões que tinham um gene que dava uma doença no coração, uma doença cardíaca, que é hereditária, ela é transmitida de pai para filho. Eles pegaram esse embrião, pegaram lá o complexo enzimático, pegaram lá o RNA e falaram, ó, corta essa região porque lá tem um gene que vai dar uma doença cardíaca na pessoa. E essa pessoa, as pessoas que nascem com isso, em cada 500 pessoas que nascem, uma tem esse problema, elas vão ter insuficiência cardíaca durante a vida. Então eles conseguiram tirar esse gene defeituoso do embrião humano e colocar o gene bom nesse DNA. E a técnica deu certo. Foi um fuzuê, falou-se disso. Mas claro, isso não foi levado adiante. Mas eles conseguiram replicar essa técnica em embriões humanos. E teve mais um uso esse ano dessa técnica, que foi com o HIV. Eles pegaram o conceito da edição de DNA e replicaram o HIV em ratos. Não o HIV humano, mas os ratos, eles também têm um HIV, que é o HIV dos ratos. E eles conseguiram fazer com que esse complexo enzimático fosse lá nas células do rato e picotasse o material genético do vírus, impedindo que esse vírus se replicasse, que ele aumentasse a sua população. Ou seja, um passo muito importante para a cura da AIDS. É muito provável que a cura da AIDS ela não venha através de uma vacina, mas sim através da edição de DNA. É um assunto quente e também é um assunto polêmico. Por quê? Até que ponto nós temos o direito de mudar o material genético de seres humanos? E outra, a partir do momento em que eu vou inserir um gene no DNA de um ser humano, nós temos que ter consciência que esse gene será passado para as outras gerações. E se por acaso der algum problema? E isso é um problema que nós acabamos de colocar dentro da nossa população, que pode inclusive extinguir a raça humana da Terra. Foi meio hollywoodiano isso agora. Não, tô zoando, não é meio sensacionalista. Mas ele é uma questão de bioética. Até porque nós podemos usar a técnica de edição de DNA para criar super-humanos. Então eu pego lá o embrião, vou tirar esse gene aqui que é ruim, vou botar um da inteligência, vou tirar esse gene aqui, vou botar o gene para ser forte, para ser veloz, e aí nós poderemos criar super-humanos no futuro. Será que nós queremos isso? Mais para frente? Então é uma questão de bioética. Nós temos que discutir. Isso tem que ser aberto para a sociedade, para que a gente diga, não, vamos pegar a edição de DNA e vamos aplicar em seres humanos. Não vamos, deixa a mãe natureza trabalhar. É fácil dizer quando não é um filho nosso, quando não é um parente nosso. Né? Se a minha mãe tem lá um problema no DNA dela, é óbvio que eu ia querer que mudasse lá o gene para minha mãe não ter a doença. Quando não é o problema com a gente, é fácil dizer, não quero, palhaçada. E se fosse você? Bioética. Bioética.
Bom, e aqui já que estamos falando de DSTs, não podemos também deixar de citar esse ano a gonorreia, uma bactéria super resistente a antibióticos, que está aí rodando. Também as pessoas estão, transando cada vez mais no pelo, sem camisinha. E essas doenças que eram doenças lá da geração hippie da década de 70, é uma doença que está rolando agora. Gonorreia é coisa do meu vô. Não que o meu vô teve gonorreia, mas na época do meu vô. Também não sei se teve, ele nunca me contou. Mas, ai vó, desculpa, vó, a vó tá vendo, hein? Imagina a vó vendo isso. Vó, perdão, vó. Vó, foi mal. Mandei mal no exemplo, vó, desculpa. Foi o vô, teu vô, tu que tá assistindo, ele pegou. Mas a gente era uma doença tão bobinha e ela agora tá cada vez mais resistente, porque as pessoas, primeiro, não se tratavam direito com antibióticos e foram selecionando uma bactéria mais resistente a esses antibióticos. E agora nós estamos com uma super bactéria da gonorreia. Então, cara e gatinha manhosa, tem que usar camisinha, porque nós estamos... Não só isso, a sífilis também está com uma bactéria super resistente. Então nós temos várias bactérias mega resistentes. E aí, posso te falar uma? Talvez a solução para essas bactérias mega resistentes não seja o antibiótico, e sim a edição de DNA. Você vai lá, joga uma enzima lá dentro da pessoa e fala, só destrói DNA da bactéria. E vai lá e destrói. Pode ser o quê? Um outro caminho para a gente combater essas bactérias super resistentes a antibióticos que estão surgindo. E para finalizar a nossa retrospectiva, não podemos esquecer do coração, do tecido cardíaco que foi construído a partir de células do espinafre. Você que achava que espinafre era só lá do Popeye, dá para fazer tecido cardíaco humano com célula de espinafre. Os cientistas conseguiram fazer isso esse ano. E claro que é um estudo que pode trazer o quê? Questões relacionadas a principalmente células-tronco. Porque essa pesquisa vai nos permitir no futuro não precisar usar células-tronco embrionárias, que tem questões éticas envolvidas. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram o tecido fizeram lá o espinafre, tiraram todo o conteúdo celular e deixaram só a parede celular de celulose. Como se fosse uma forminha de gelo. E botaram dentro dessa forminha de gelo de celulose as células da pessoa que tem problema cardíaco. E com isso, eles conseguiram construir o tecido cardíaco da pessoa que tinha problema. Então, na verdade, eles usam as células vegetais como molde para fazer um tecido para aquela pessoa que tem um determinado problema. Isso pode ser um grande avanço para a problemática do transplante de órgãos no mundo todo. Então também, cuidado com isso. Tem um texto no meu blog do Biologia Total falando toda a técnica para você, chegar dando cotovelada na prova. Também tivemos esse ano o útero artificial. Vocês viram isso aqui? Os cientistas criaram... Vou até botar aqui já. Consegue botar o vídeo para rodar, Amanda? Enquanto eu vou falando? Isso aí é um cordeiro. É um cordeirinho, tá? E ele foi tirado prematuro da mãe dele. E eles fizeram essa bolsa que imita o útero da mãe. Na verdade, esse saco vai imitar o saco amniótico. É como se fosse a bolsa de água, E você tá vendo aí que tem uma mangueira que vai fazer o papel do cordão umbilical e da placenta para oxigenar o sangue desse cordeirinho prematuro. E eles conseguiram desenvolver esse cordeiro, e ele nasceu, está saudável. E isso é uma técnica que vai poder o quê? Ser super eficiente para o tratamento de bebês prematuros, humanos. Então vai chegar uma hora que o bebê vai nascer prematuro, nós vamos colocar ele dentro desse útero artificial e vai deixar o bebê se desenvolvendo numa boa. Ó, o coraçãozinho do cordeiro batendo, ó, o coraçãozinho dele batendo, coisa linda, ó, pupu, 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 pupu. Isso foi um grande avanço esse ano. E esse estudo, volta em mim, câmera 2, esse estudo, ele pode trazer questões relacionadas aos anexos embrionários. Ele pode começar a questão falando desse estudo, do útero artificial,
e vai te perguntar qual é a função do saco amniótico, qual é a função da placenta, qual é a função do cordão umbilical. Por isso que o assunto anexos embrionários neste ano ganha uma força maior para aparecer nas tuas provas por conta desse estudo aqui que aconteceu no começo desse ano. Então no começo foi ali para maio. Nós também tivemos a descoberta do novo órgão humano, o mesentério, que basicamente, assim, ó, não é que não sabiam que ele existia. Na verdade, já sabia-se disso, até o Leonardo da Vinci, grande amigo meu, ele já tinha visto o mesentério, mas ele era classificado como um ligamento. E agora observaram que ele se comporta como um órgão do sistema digestório. Basicamente, esse mesentério, ele fixa o intestino no abdômen. Para quê? Para que o intestino não saia do lugar. Então ele tem uma função, a função principal dele é fazer essa união. Mas agora os cientistas desconfiam que ele tem outras funções no sistema digestório, que ainda não foram descobertas. Então ele foi classificado como órgão, e aí, claro, a partir do momento que você tem um novo órgão no sistema digestório, aumenta a probabilidade nesse ano de aparecerem questões relacionadas ao sistema digestório, que, aliás, dentro da fisiologia, é o sistema que mais cai. Então foi outro assunto muito forte esse ano. Inclusive, no nosso material, que vocês têm dessa aula, tem os textinhos lá explicando como isso aconteceu. E não podemos deixar de citar Plastic Ocean, né, o Oceano de Plástico. Esse ano, um documentário, olha eu fazendo propaganda de novo pro Netflix. Netflix, como se precisasse Netflix de propaganda, né, Amanda? Mas não é para piratear o Netflix, hein? Você aí que é pilantra. Esse ano teve um documentário, né, Plastic Ocean é o nome, né, desse documentário. Você tem que assistir esse documentário antes da prova, porque ele fala sobre a problemática do plástico como lixo no nosso planeta. É de fundamental importância, tem uma grande chance de estar lá no Enem, tem uma grande chance de aparecer em outras provas. Você precisa saber que o plástico que a gente descarta, muitas vezes por causa da chuva, ele é levado para os oceanos, e o que está acontecendo é que a vida marinha está sendo intoxicada por esse plástico. Né? Você tem baleias que abrem a boca para comer fitoplâncton e engolem uma lona, e aí morrem por conta disso. Tartarugas que olham uma sacola de supermercado achando que é água viva, comem e morrem por conta disso. E até a nossa água que nós bebemos já está contaminada com plástico. Porque o plástico ele vai sendo quebrado, ele fica com microfilamentos, microestruturas, e aí nós estamos ingerindo, nós estamos sendo intoxicados por causa do plástico. E aí o Enem pode inclusive trazer essa problemática para falar de reciclagem, que é um assunto muito comum no Enem. Que inclusive no aulão Enem, que será na segunda-feira, o aulão Enem vai ser aberto, ele vai ser naquela semana entre a primeira prova e a segunda. Vai abrir aquela semana com a minha aula ao vivo, aberta no YouTube para todo mundo, e na terça, na quarta, na quinta e na sexta, os outros professores do Biologia Total, professor grego de Física, Deise, a Elisa, o Dudu, todos esses professores vão estar dando aulas ao vivo dentro do Biologia Total, e daqui a pouco, ó, bolsa para você tá lá. Dia 6 de novembro vai ser o aulão, já anota aí, ó, às 15 horas da tarde, que é esse horário que nós temos. Olha só, galera, esse assunto é quente, problemática do plástico relacionada à reciclagem. Assista esse documentário, arruma alguém que tem assinatura, vai lá e assiste esse documentário, ele vai te dar uma visão da problemática do lixo maravilhosa para você, ó, destruir o Enem. Maravilha? Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Tchau!